queremos dar para vocês as boas-vindas e dizer da nossa alegria, da felicidade que é, como a Lúcia já falou, compartilhar esses conteúdos com vocês e, de alguma forma, poder contribuir para que esse mundo fique cada vez melhor, menos violento, mais harmonioso, enfim, que a gente possa conviver cada vez melhor aqui. E, para quem não conhece, Tecendo Diálogos, tem alguém com... Alguém está com o microfone aberto, se puder fechar o microfone. Ô, Cris, se você quiser continuar agora, você pode continuar, então, tá bom? Eu quero só avisar as pessoas que minha conexão está um pouco instável, então pode ser que em algum momento as meninas me sinalizem aqui que eu vou parar e elas continuam, tá bom? É isso aí. Porque pode prejudicar o webinário, mas vamos seguir então. Então, bom, como a Rosane já deu boas-vindas a todos, estamos felizes de ver hoje aqui o webinário com tanta gente legal, que a gente já não via há algum tempo, pessoas novas, né? E a tela cheia. Então, a gente já pode começar, né, Lúcia? Você pode compartilhar com a gente? Posso. O tema que nós vamos compartilhar hoje é o letramento emocional, né? Afinal, o que é o letramento emocional? Então, pessoal, essa é uma expressão, né, que ela é emprestada, né, da palavra letramento. O que é letramento? Né? É um processo de identificação das próprias letras, né? Muito parecido, muito próximo, né? De uma alfabetização, né? É algum processo que nos incrementa com recursos, né? De aprimoramento, né? Para o ser humano. Então, se a gente pegou emprestado esse letramento para trazer o sentido do letramento emocional, a gente pode falar que é um processo de identificação, né? Primeiro identificação e reconhecimento daquilo que a gente está sentindo, das nossas emoções, né? Fazendo uma investigação da nossa função, né? Nessa dimensão emocional, quer dizer, como que é o funcionamento de sentimentos e emoções em cada um de nós. E com isso, com essa investigação, a gente vai incorporando recursos a favor do que a gente chama de gerenciamento, né, emocional, né, uma forma da gente lidar com a mente no sentido amplo, né, e da sua expressão, quer dizer, como que a gente escolhe, né, se expressar. Esse aprendizado, ele vai ter um reflexo tanto na vida interior de cada um de nós, né, mas também nas nossas interações sociais, os relacionamentos interpessoais, e também na prontidão para outros aprendizados, né? Quando a gente está com essa investigação, essa identificação, essa integração, né, dos nossos sentimentos e emoções, né, funcionando bem dentro da gente, a gente tem essa habilidade, né, isso, né, nos oferece também uma prontidão, né, para outros aprendizados, tais como o aprendizado cognitivo, né, ou então a habilidade em transformar as experiências vivenciadas em recursos internos para serem usados em nossas vidas. Eu costumo dizer que toda experiência, né, ela pode ser transformada em sabedoria. Então, mesmo um momento de dor, um momento que a gente, né, se expressou de uma forma que até a gente não gostaria de ter se expressado, né, ou porque ficou com muita raiva, ou porque paralisou no medo, o que for,
né? Mas se a gente, em algum momento, vai ativar a percepção do mundo interno, o reconhecimento do que está acontecendo com a gente, né? A gente transforma, né, essa experiência, essa dor, né, em sabedoria, né? A gente vai ganhar um repertório que pode nos apoiar para seguir na vida de uma forma melhor. Então, por que que a gente costuma falar tanto, né, das emoções, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito de estudar a respeito das emoções, dos sentimentos. Particularmente, eu não fui educada a isso, né? E acho que a grande maioria de nós não tivemos essa educação emocional. Então, a gente muitas vezes não sabe como lidar com aquilo que acontece interiormente, com esse mundo interior, né? Esse termômetro. E esse sentimento, essas emoções, elas são o centro da nossa vida interior, né? Elas dizem muito do que está acontecendo com a gente internamente. E às vezes a gente não sabe o que fazer, né? A gente quer esconder, a gente quer às vezes nem consegue ter consciência do que é que está acontecendo, né? Do que se sente. Então, os sentimentos e as emoções, né, eles são o centro da nossa vida interior, né? E As emoções, elas têm um poder, né, na nossa tomada de decisão que às vezes a gente não tem essa consciência. E às vezes elas pesam muito mais, né, do que a nossa própria razão. Por mesmo que a gente pense que não, né? Então, se a gente consegue acolher e ter consciência do que está acontecendo e às vezes se acalmar para tomar uma decisão, a gente pode tomar decisões mais assertivas. Pode passar, viu? Lúcia? isso. Então, a gente está entrando aqui, né, no cérebro trino. Né? Lúcia? Isso. Então, tá bom, já estou aqui. Tá. Gente, desculpa, mas a conexão às vezes atrapalha um pouquinho, né? Mas vamos lá. Está Então, instável. tá bem estável, né? Mas para a gente entender melhor, então, essa influência, né, que tem da emoção, né, essa relação entre razão e emoção, é legal a gente trazer, então, essa arquitetura, né, que é o nosso cérebro, e que ela é dividida em 3 partes, né? Então, como essa formação do cérebro através da evolução humana, então mostra aqui que nós tivemos esse cérebro reptiliano, né, que seria a base mínima que nós, seres humanos e alguns animais também temos, né, que é em comum, que é essa parte do cérebro superior mais mínima, né, que nos conecta com alguns outros animais, mas que é responsável com a parte instintiva nossa, né, com a parte das funções básicas, a respiração, a digestão, os batimentos cardíacos, né, e ela se encarrega também dessa resposta muscular reflexa. É a parte mais instintiva que nós temos, esse cérebro reptiliano. E a partir desse cérebro, formou-se então uma outra parte do nosso cérebro, que é o cérebro das emoções, né, que é a parte límbica, que é responsável, então, para a gente discernir, né, quando a gente gosta ou não gosta de uma coisa, a parte também que está ligada também ao olfato, né, e também ao afeto, né, e também quando a gente consegue perceber as coisas que nos atraem ou as coisas que nos repulsam, está ligado também às nossas memórias, nossas recordações, faz nos sentir tristes ou alegres, né, e a partir daí do cérebro das emoções, formou-se então o neocórtex, que é a parte, então, a nossa parte pensante, né? A parte que a gente diz que é o cérebro da razão, que é onde nós conseguimos analisar, refletir, ponderar, né? Resolver problemas, desenvolver ideias e teorias. Então, existe uma relação muito tênue entre as emoções e a razão.
né, e esse cérebro pensante, eles estão muito interligados. É por isso que a emoção, de alguma forma, ela afeta, né, as nossas decisões e o nosso raciocínio. E às vezes a emoção ela é muito mais rápida, né, do que o nosso pensamento. Por isso que é importante a gente considerar, é importante a gente ter consciência delas, ter um aprendizado, uma educação sobre o que elas querem nos dizer, para que a gente possa, mais uma vez, como eu disse, tomar decisões mais assertivas, mais conscientes. Pode passar, Lu. No livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman cita que nós temos duas mentes, né? Então, uma mente emocional e uma mente cognitiva. E elas, na maior parte do tempo, elas agem em harmonia, né? Elas funcionam harmonicamente, né? Então, mas em situações de emergência, em situações de perigo, a emoção, ela tende a se sobrepor à razão, né? Então, por isso que a gente fala que às vezes é importante a gente se acalmar antes de tomar certa decisão, para que dê tempo para que o nosso neocórtex volte a ficar ativo, né? E a gente conseguir ter consciência dessas emoções, né? Acolher o que está acontecendo, poder nominar, identificar e fazer nossas escolhas. Mas, de qualquer forma, as emoções, elas são parte essencial do nosso processo de raciocínio. E, além disso, nós temos também uma mente consciente e uma mente inconsciente, né? Essa mente inconsciente, essa mente mais profunda, ela tem também muita influência no nosso comportamento, nos nossos hábitos, porque é nessa parte onde está submerso, né, que tem os nossos padrões de julgamento, onde a gente tem os nossos impulsos de culpa, de vergonha, né, de incutir o erro, né? Então, essa parte que muitas vezes está lá embaixo, muito profunda, que também a gente não tem consciência, né? E é importante a gente usar, então, essa parte mais cognitiva para a gente poder entrar em contato. E é nessa parte mais profunda que a emoção, ela consegue nos direcionar, nos trazer a mensagem do que é que está por baixo, né? O que essa mensagem está trazendo, que é importante, que está ali submerso, que a gente não está tendo consciência, né? E quando a gente traz para a parte consciente, é onde a gente está acordado, né? A gente está desperto, para que a gente possa, então, tomar as nossas decisões com mais clareza, né? Fazer escolhas úteis e mais assertivas, tá? Bom, pessoal, então, tem um cientista muito importante, um grande estudioso de emoção, que é o Paul Ekman. E ele e a filha dele, a Eve Ekman, eles fizeram uma pesquisa bastante ampla, em 2014, uma pesquisa com 248 cientistas que, de alguma forma, se dedicavam também ao assunto. E aí, a partir dessa pesquisa, eles construíram o que eles chamaram de Atlas das Emoções. E esse Atlas se baseou num consenso de cientistas de que existem 5 emoções, que eles também chamaram de continentes de emoção, que seriam as raízes, vamos dizer assim, das demais, né? Então, essas 5 emoções são a raiva, o medo, a aversão, a tristeza e o prazer. E por que eles chamaram de continentes da emoção? Porque a partir dessas derivam outras. Então, por exemplo, dentro da raiva pode estar uma frustração, pode estar uma amargura, cólera, aborrecimento. O medo pode ter o nervosismo, como uma outra emoção embaixo, a ansiedade, a insegurança. A aversão é a repulsa também, o nojo.
A tristeza tem também como derivado o pesar, o desespero, a angústia. E o prazer, a alegria, o ânimo, o alívio, né? Só para dar exemplo de alguns, né? E eles fizeram um estudo, né, em que eles analisaram, eles fizeram um levantamento com esses 248 cientistas sobre o que eles consideravam como sentimentos universais. Então, dos cientistas todos pesquisados, 91% consideram a raiva como um sentimento, como uma emoção universal. 90% consideram o medo como uma emoção universal. 85% em relação à aversão, 80% dos cientistas em relação à tristeza e 76% em relação ao prazer. O que isso significa? Significa, então, que eles estão dizendo que essas emoções estão presentes em uma grande maioria de todos os seres humanos, né? E, por exemplo, a raiva, a gente sabe que os sentimentos, as emoções e os sentimentos, eles estão vinculados ao atendimento ou não de alguma necessidade. Então, no caso, por exemplo, da raiva, algumas necessidades podem não estar sendo atendidas, por exemplo, como respeito, consideração, inclusão, reconhecimento, cuidado. E aí aparece, né, emerge a raiva. Do mesmo modo, quando as necessidades de proteção e segurança não estão sendo atendidas, pode emergir a emoção de medo ou pode emergir a emoção de aversão. Né? Ainda dentro da aversão, o cuidado, a necessidade de cuidado. No caso da tristeza, quando a necessidade de apoio, de suporte, de companhia, de acolhimento não está sendo atendida, então emerge a tristeza como uma emoção. E quando a maioria das nossas necessidades, ou muitas delas, né, não a maioria, mas muitas delas estão sendo atendidas, então é o prazer que emerge. Bom, aí a Cris e a Lúcia já falaram um pouquinho disso, eu quero reforçar aqui que, na verdade, nós não fomos ensinados a acolher os nossos sentimentos e as nossas emoções. Muito pelo contrário, a gente aprendeu, né? Muitas vezes a gente ouviu, isso não é nada, isso não é nada, vai passar, deixa que vai passar. Ou é muito feio ter raiva, ter inveja, ter vergonha, né? É muito feio isso. Então, assim, nós aprendemos a julgar os sentimentos, né? É feio ficar com raiva, ou temer os sentimentos. Se eu ficar triste, eu vou me deprimir, por exemplo, né? Às vezes, a gente desconfia dos sentimentos e a gente não valida. Será que está certo eu ter medo de conviver com essa pessoa? Ou será que eu posso sentir inveja? Como assim? Né? De outro jeito, a gente também ignora, né? E muitas vezes nós fomos educados a isso. Você tá chateado? Mas isso não é nada, já teve coisa pior, isso passa logo. Então, isso quer dizer que nós estamos mergulhados, ou fomos mergulhados, numa cultura de julgamento, de temor, etc. E aí isto fez com que nós socássemos dentro de nós esses sentimentos sem dar a oportunidade deles se manifestarem e da gente conversar com eles, da gente entrar em contato com eles. Então, essa é uma questão importante e que exige um esforço grande da nossa parte no sentido da gente poder superar esses condicionamentos que nós tivemos durante a nossa vida. Bom, e além disso,
eu já falei para vocês que os sentimentos e as emoções, eles servem como mensageiros, eles sinalizam necessidades atendidas ou não atendidas, né? Então, a gente tem, inclusive tem um texto muito bacana, que chama O Rio dos Sentimentos, que fala que os sentimentos estão dentro da gente, são um rio que está dentro da gente. E dentro desse rio, os sentimentos estão ali nadando, quietinhos, etc. De repente, um se manifesta. Acontece alguma coisa que um se manifesta. Aconteceu uma coisa que me deixou feliz, eu fiquei alegre, esse sentimento apareceu. Ele falou, tô aqui, tô aqui. Ou aconteceu alguma coisa que me deixou triste, aparece outro sentimento ali, né? De tristeza, de pesar, etc. Então, esses sentimentos, eles nos ajudam a ter clareza, né, sobre o que está acontecendo com a gente. E se a gente prestar atenção neles, a gente vai se conectar com o nosso interior, né? E a cada momento esses sentimentos mudam. A gente pode estar num determinado momento ansioso, no momento seguinte acalmou, no momento seguinte aparece outra coisa e assim vai. E, às vezes, até uma parte da gente está de um jeito, né? Está ansioso porque tem uma coisa para resolver, mas, por outro lado, tem uma parte da vida que está legal e que está trazendo outros sentimentos junto. Então, o bacana da gente poder prestar atenção no sentimento é que a gente entra em contato com a gente e com as nossas necessidades. Graziela, eu vou pedir para você desligar o seu som. Obrigada, Graziela. Então, só para completar, é importante prestar atenção nos sentimentos, porque eles vão nos indicar quais necessidades nós estamos buscando atender num dado momento. Essas necessidades são as mais variadas, e as mais variadas em momentos variados. E também eles vão nos ajudar, né, reconhecendo o que precisamos, a escolher quais são as melhores estratégias para atender essas nossas necessidades. Bom, e aí, quando as nossas necessidades são atendidas, a gente se sente feliz, pleno, satisfeito, alegre, né? Aí, como exemplo, nós colocamos esse exemplo, que é, fico feliz quando nós trabalhamos em equipe e todos cooperam, pois minhas necessidades de pertencimento, compartilhamento e criatividade ficam atendidas. Por outro lado, a gente, quando tem as necessidades não atendidas, ficamos insatisfeitos, infelizes e desconfortáveis. E aí, no exemplo, né, eu fico triste quando eu não converso com minha filha durante a semana, pois para mim é importante conexão, compartilhamento e cuidado. Então, aqui são dois exemplos de um de necessidades atendidas e outro de necessidades não atendidas, e os respectivos sentimentos. Lúcia? Então, com tudo isso dito, vamos refletir um pouquinho aqui. Se a gente está falando que é importante a gente identificar, reconhecer, né, investigar e, sobretudo, validar, né, legitimar os nossos sentimentos, quer dizer, entender que não existem sentimentos certos ou errados, né? Os sentimentos são uma expressão da vida dentro de nós, né? E apontam para as nossas necessidades. Então, assim, se a gente pensa que há uma busca no ser humano por autorregulação, por estar bem. Então, eu entro num período de estresse, eu me estresso com o meu trabalho, eu me estresso com o conflito que eu tive com meu marido, não é? E aquilo me desgasta um pouquinho emocionalmente, e eu entro em contato e eu vou percebendo que para mim seria importante
cuidado, compartilhamento, conexão, respeito, né? O sentimento, né, de tristeza, de aborrecimento, me levou à minha necessidade. E a partir dela eu posso ir buscar, eu posso falar para o meu marido, podemos conversar um pouquinho hoje? Eu quero te contar como eu estou me sentindo, eu quero te ouvir. Então a gente vai restabelecer a conexão e isso faz minha autorregulação. Vamos dizer que isso aconteceu durante o dia, a gente conversa à noite, restabelece a conexão e cada um vai dormir mais tranquilo. Então, a importância da gente validar, entender que nós temos o direito de sentir e que os sentimentos trazem consigo uma mensagem, né, é fundamental para o nosso processo de ficarmos bem, né? Encontrarmos esse lugar de satisfação, tranquilidade, calma, né, apoio, tá? Então, vamos entender que o letramento emocional ele é bastante importante, né, no nível do nosso autoconhecimento. Né? Eu vou, nessa investigação dos meus sentimentos, eu vou aprendendo a reconhecer quais são os gatilhos externos que me deixam com raiva. Por exemplo, se as minhas amigas vão tomar um café e não me chamam, né, pode ser que eu fique chateada, que eu fique com raiva. Então, teve um gatilho externo ali que me deixou com raiva. Eu posso, né, autoempatizar com essa raiva. Né? Eu queria estar junto com elas, para mim é importante, conexão. Né? Então, esse autoconhecimento, na medida que eu vou identificando gatilhos externos, gatilhos internos, por exemplo, se eu estou muito cansada, muito cansada, talvez eu fique bem irritada, né? E é um gatilho interno. Então, na medida que eu vou tendo mais informação acerca de mim mesma, do meu mundo interno, eu ganho a chance, né, dessa apropriação. Eu me aproprio da minha natureza interna, subjetiva, e busco um caminho de autorregulação, de voltar a ficar bem, tá? Então, eu muito cansada, eu não funciono bem. Se eu tenho essa informação, eu procuro dar uma descansada, né? Eu deito 10 minutinhos depois do almoço, aí eu, né, vou para o meu dia já um pouquinho mais centrada, né? Eu vou cuidando de mim. A grande pergunta do letramento emocional, da onde eu entendo, é o que cuida de mim nesse momento? Né? E a cada momento, o que cuida de mim? O que é a meu favor? Né? Eu saio dos rótulos do tenho que, deveria, não deveria, né? Para fazer essa investigação profunda. O letramento emocional também é importante para que a gente possa normalizar, né, esse rio, como a Rosane falou, esse rio de sentimentos e emoções que opera dentro da gente. Então, hora eu estou triste, hora eu estou alegre, hora eu estou chateada, hora eu estou com medo, hora eu estou insegura, hora eu estou ansiosa. Depende do que eu vou pensando, depende das minhas necessidades, depende, né, do contexto que eu estou vivendo. Né? Se eu normalizo, se eu dou um tom de normalidade para esse fluxo de sentimentos e emoções, entendendo que isso é da natureza do ser humano, né, eu posso lidar melhor com tudo isso. Eu não me assusto, eu não tenho medo, eu não preciso rejeitar, evitar, esconder, bloquear. Né? A gente vê muitas dos problemas mentais hoje, como depressão, síndrome do pânico, toque, muito ligado com não poder fluir com os sentimentos. Né? Então, essa legitimação e validação ela é fundamental,
né? Não existem sentimentos errados, né? Os sentimentos são legítimos e eles têm uma função importantíssima, nos conectar com a energia da vida que está pulsando em nós, que são nossas necessidades, né? E de fazer nossa autorregulação. Se eu sei o que eu estou precisando, as minhas necessidades, né? Eu posso ficar assertiva para ir buscar, né? Tem uma coisa que não foi falado antes, mas eu imagino que muita gente tenha curiosidade, que é da diferença entre sentimentos e emoções. A gente aqui está falando de forma meio conjunta, integrada, né? Eu diria para vocês, para quem tem essa curiosidade, que emoção, né, é um sentimento forte, né, que conecta com o nosso corpo. Por exemplo, eu estou com muita raiva, eu cerro os dentes, eu ponho o queixo para frente, eu fico vermelha, né? Eu estou com muito medo, eu fico gelada, branca, né? Minha energia fica toda congelada lá dentro. Se eu estou feliz, alegre, minha energia está expandindo, né? Então, quando o sentimento é muito forte, que traz alterações no meu corpo, a gente chama de emoção. E, geralmente, as emoções são mais rápidas, né? Vem uma carga forte e, às vezes, há um sequestro da cognição. É aquele momento que a gente fica impulsivo, né? Age e se arrepende depois, não era bem aquilo que a gente gostaria, porque a emoção inundou todo o nosso sistema e a cognição ficou inundada, ficou, né, imersa dentro da emoção, né? O sentimento é aquilo que é um pouquinho mais leve. Por exemplo, eu consigo disfarçar um sentimento. Eu posso estar muito triste e a hora que eu vou trabalhar, eu faço aquela carinha de paisagem e ninguém percebe. Uma emoção, não, eu não consigo disfarçar, né? Um medo que eu fico gelado, uma raiva que eu fico vermelha, etc. Tá? Então, o letramento emocional também é importante para a gente aprender a entender a função dos sentimentos e das emoções, né? Isso que a gente está falando. Os sentimentos e emoções são sinalizadores dos meus valores, do que eu tenho como essencial para mim, né? Por exemplo, se para mim é muito importante respeito, consideração, né? Quando eu não me sinto respeitada, considerada, eu vou ficar chateada, irritada, triste, né? Com aversão daquela situação, né? Então, uma coisa liga a outra. As necessidades humanas universais, esse é um termo da comunicação não violenta, é aquilo que há de mais essencial dentro de nós. São nossos valores mais humanos, aquilo que não dá para a gente abrir mão e ficar bem, né? Agora, eu só vou saber o que está, né? O que eu estou precisando mesmo, o que não está atendido, se eu me conectar com os meus sentimentos. Né? Eles fazem esse link, essa ponte. O letramento emocional, essa investigação, essa identificação, né? Ele também é importante para gerenciar o nível das emoções, para isso ficar a nosso favor. Então, existe uma interação muito interessante entre a cognição, né, nossos pensamentos, né, nossa racionalidade, né, as emoções, então sentimentos e emoções, e as ações, né? Então, vou dar um exemplo. Se eu fico muito focada na ação, eu sou aquela pessoa impulsiva, né? Alguém veio e falou, olha, não gostei do jeito que você atendeu essa pessoa, e eu já falo, vai se danar você, não quero nem saber, você só veio aqui fazer crítica. Quer dizer, eu atuo a minha raiva, né? Eu não pensei antes de falar, eu não fui cuidadosa, eu não fiz uma escolha, né? Eu vou para a ação em primeiro lugar.
Se eu fico na polaridade do pensamento, da cognição, às vezes eu vou ficar aquela pessoa que fala assim, nossa, eu vivi uma situação, eu vivi um assalto, e olha, eu vivi isso ontem, o cara quase me sequestrou, mas olha, eu entendo que isso é normal, que o mundo está assim, que as pessoas, olha, tem uma pesquisa que fala que tem 37% de chance da gente ser sequestrado. Sabe, eu vou para uma coisa que a pessoa fala, nossa, cadê o medo dela? Cadê a raiva? Cadê a insegurança? Cadê a ansiedade? Eu fico parecendo um robozinho, né, dando explicação, fazendo relatório do evento que eu vivi. Então, eu não me conecto com o meu sentimento. Eu estou presa só na minha cognição. Né? Agora, se eu fico, né, polarizada, vamos dizer, na minha emoção e sentimento, às vezes eu fico muito inundada. Vocês devem conhecer pessoas que começam a falar de alguma coisa um pouquinho mais sensível e choram, né? E não conseguem terminar de falar, e parece que a cognição fica nublada, né? É só emoção, é só água, né? que emerge. Então, o bacana e o letramento emocional pode nos ajudar a fazer esse balanceamento, que é muito a nosso favor. É o balanceamento entre cognição, né, o pensamento, né, as emoções e os sentimentos, nosso mundo mais subjetivo, interno, e a ação, para definir, para escolher o que a gente quer fazer em cada situação. Então, esse é um bom jeito da gente, né? Eu não sei se essa palavra é a melhor, gerenciar, né? Mas, né? Balancear, escolher, né? Ter potencial de autonomia com o nosso, né? Com o que brota dentro de nós, com as nossas expressões. A outra coisa que é bastante importante é que quando eu estou em contato com os meus sentimentos, eu não tenho tanto medo de sentir, eu não desconfio do que eu estou sentindo, eu não fico me perguntando se eu posso sentir aquilo ou não, ou se eu estou exagerando, ou se, imagina, né, eu devo estar sentindo errado. Né? Quando eu não faço tanto isso, então eu acolho os meus sentimentos, eu dou nome, eu dou um lugar dentro de mim para eles, eu estou empatizando comigo mesmo. Né? E se eu tenho essa habilidade de conviver normalizando os meus sentimentos, eu também, né, fico mais habilidosa, mais capacitada, com mais prontidão para estar com o outro nos sentimentos dele e validar os sentimentos dele. Né? A isso a gente chama de empatia. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas em dor, em sofrimento, e a gente vê outras pessoas que não querem ficar junto daquela pessoa que está na dor, que está vivendo na dor, não aguentam, não suportam a angústia do outro. E eu fico pensando se, né, para suportar a angústia do outro, eu não precisaria, né, lidar com a minha angústia, normalizar isso, aprender a acolher. Então, acho que empatia, né, a autoempatia e a empatia com o outro, elas se apoiam. Né? Você vai fortalecendo uma, vai fortalecendo outra, vai percebendo que o outro sente como eu, e aí eu normalizo mais os meus sentimentos e assim por diante. Então, o letramento emocional também nos apoia nisso. Né? Nos apoia também, pessoal, né, a desenvolver a nossa tolerância, né, às frustrações da vida. Né? A vida não é só gratificação, prazer, recompensa, né? Quantas frustrações nós temos a cada dia, a cada momento, né? E se existe alguma coisa ligada à mente mais, vamos dizer, madura, amadurecida, com mais prontidão, é essa capacidade de adiar a gratificação do prazer.
né? Então, hoje eu acordei rouca, um pouquinho resfriada, né? Eu podia falar assim, ai, não, hoje eu não vou trabalhar não, vou ficar em casa, vou descansar, né? Mas eu não estava com tanto mal-estar assim, né? Eu dava conta, tanto que eu dei. E, então, assim, aí eu penso, tá, hoje não vai dar para eu ficar em casa, descansar, ficar dormindo a tarde inteira, né? Alguma coisa assim. Mas eu posso descansar no meu final de semana. Então, o que eu fiz? Eu fiz um acordo comigo mesma, né? Porque para mim é importante trabalhar, atender as pessoas que eu atendo no meu consultório, né? Me sentir colaborando, contribuindo, ser responsável, né? E eu adiei, né, o meu descanso lá para o final de semana. Então, quando a gente encontra essa condição mental, né, de não querer a gratificação imediata, então eu posso me frustrar, né, isso vai indicando, né, um bom funcionamento da nossa mente. Nós estamos numa esfera já, né, madura, mais adulta, né, que pode ser muito a nosso favor. A gente fica mais construtivo na vida, né, com as nossas escolhas. Seguindo um pouquinho, e eu espero que esteja fazendo sentido tudo isso para vocês, né? A gente fica aqui falando sem interagir, e às vezes eu me pergunto se está fazendo sentido para vocês. Então, para que mais que o letramento emocional é importante, né? Para que a gente seria muito útil, né, muito oportuno, seria importante a gente aprender desde pequenininho, né, a validar sentimentos e emoções, né, encontrar necessidades. Porque isso também nos ajuda muito, né, a prevenir as compulsões. Né? Hoje o mundo está vivendo muitas compulsões, né? Compulsão de trabalho, compulsão de droga, de álcool, de sexo, de internet, de pornografia, de WhatsApp, de redes sociais, né? De compras, né? Consumo, né? De drogas de todo tipo, né? Porque tudo isso são estratégias usadas para minimizar o contato com a nossa dor, com os nossos sentimentos, com a nossa angústia. Então, a gente entendeu que está errado sofrer, que está errado sentir. Tudo hoje virou depressão, não pode ficar triste que é depressão. Né? Uma cultura um pouquinho narcísica, né? A gente tem que estar bem o tempo todo. E aí não tem lugar para as perdas, ninguém quer perder, né? Ninguém quer adoecer, ninguém quer ter problema. Então, o letramento emocional nos ajuda muito, né, a ter essa tolerância mesmo com a nossa dor. A dor é parte da vida, assim como o prazer, né, pessoal? E também apoiar o desenvolvimento da nossa resiliência, né? Essa habilidade de enfrentamento dos obstáculos que a gente tem na vida, vamos ter sempre, né? Esse potencial que vem lá de dentro, de enfrentamento, às vezes de coragem, de criatividade, para a gente ir além, né? E é uma força interna, essa força vem da integração do ser humano. Então, se estamos integrados com os nossos sentimentos e emoções, nós estamos fortalecidos. É outro mito que a gente vê, né, muito na nossa cultura, de que quem está em contato com o sentimento é fraco, né? É fraco nada, né? Está muito inteiro, né? Está inteiro com a sua vulnerabilidade, com a sua humanidade, né? E adotar uma atitude positiva diante da vida, que pode, né, ser significada como um desafio de crescimento interior.
Eu vejo isso muito no meu consultório, né? Quando eu atendo pessoas que vêm para terapia porque querem crescer, né? Porque querem se libertar de alguns padrões, de alguns condicionamentos, de algumas formas inconscientes de repetição de padrões que são contra essa pessoa. Né? Então, quando a gente vai se investigando, se autoconhecendo, a gente pode avançar no nosso crescimento, na nossa, né, autonomia para escolher outras formas de viver. E, por fim, então, né, isso tudo, o letramento emocional, vai nos ajudar, né, a termos recursos, pessoal, como é importante a gente desenvolver recursos internos. A gente pensa em recursos sempre externos, né? Vou aprender inglês, agora eu vou aprender italiano, eu vou fazer curso de Excel, eu vou fazer curso de não sei o quê, né? Sempre buscando recursos externos, são muito importantes também, né? Nos habilitam para muitas coisas, né? Mas os recursos internos de autoconhecimento, investigação, validação, legitimação, né, de ver como que a nossa mente funciona em cada situação, quais são nossos padrões, tudo isso, né, habilita recursos internos para a gente lidar de forma construtiva e respeitosa, né, com os nossos conflitos e com os conflitos, né, interpessoais. A gente vai ficando mais habilidoso para estar nos relacionamentos. É natural que os nossos relacionamentos tenham conflitos, né? Só que eu, né, posso ter recursos para lidar com isso de forma construtiva, positiva, afirmativa, não violenta, que é o que todo mundo quer, né? Todos os seres humanos gostam de contribuir, gostam de dar o melhor de si. Só que para isso nós precisamos, né, de ter esse aprendizado, essa alfabetização, essa inteligência, né, emocional. Então, o que, né, nos apoia muito no nosso letramento emocional? Né? A calma interior. Né? Muitas das nossas expressões que nós não gostamos, né? Aquela coisa que a gente se arrepende depois, ou vai se perguntar por que eu fiz aquilo, né? Muitas vezes é por conta né, da reatividade. Eu não conto até 10, eu não dou uma respirada para ver como eu vou responder. Então, assim, a calma a gente considera como um sistema balanceado da mente, nos ajuda a entender nossas mudanças emocionais, e nós podemos obter a calma por meio do desenvolvimento de uma resposta de nossas emoções. Então, investigar quais são os gatilhos, o que aconteceu, né, que pegou em mim nessa raiva, nesse medo, né? Como que eu interpretei aquilo, que necessidades eu estava precisando atender, né? E como que eu vou responder a isso, então, construtivamente. Aqui tem percebem a diferença entre reatividade? Na reatividade, eu estou negando a minha autonomia, o meu potencial de escolha. Né? Na calma, eu escolho como eu vou reagir, como eu vou conversar, se eu vou, se eu não vou, em que momento. Né? E isso pode nos apoiar a criar qualidades nutritivas de conexão uns com os outros. Né? Eu me acalmo, eu me investigo, eu sei de mim, eu escolho a forma que eu vou interagir. Tem uma pesquisa do Daniel Goleman, que é aquele que, né, trouxe muito aí há uns anos atrás a inteligência, esse conceito de inteligência emocional, e o Daniel, ele explica que certas combinações químicas
são liberadas em nossos corpos quando nós ficamos muito bravos, muito raivosos, né? Quanto mais tempo a gente fica alimentando a raiva dentro da gente, mais essas substâncias químicas são liberadas, né? Então, essas substâncias, elas reduzem a nossa habilidade para pensar, né? Elas nublam um pouquinho a nossa cognição e elas aumentam nossa habilidade para agir. E isso não parece uma boa combinação, né? Diminuir a minha capacidade de refletir, de ver o que eu vou fazer com isso e aumentar o meu impulso para ação, né, pode criar situações muito destrutivas, muito contra, né, a mim ou ao outro. Então, a calma, né, seria, né, uma forma de eu não ir para essa reatividade. E isso, pessoal, pode ser praticado, pode ser incrementado. Não estou dizendo que é fácil, mas se a gente traz uma intenção de trabalhar com o nosso mundo interno, né, e sair da nossa reatividade, né, a gente pode ir conseguindo pouco a pouco esse estado de calma, esse estado de deixa eu respirar antes de responder, né, e se gratificar, né, por essas escolhas, porque elas estão atendendo nossas necessidades de contribuição, cuidado, respeito, autonomia, escolha, liberdade. A reatividade não é liberdade, né? Eu espero que tenha feito sentido tudo isso que a gente foi trazendo aqui, que crie boas reflexões para cada um de nós, né? Então, pessoal, vamos aproveitar para contar para vocês quais são os nossos próximos eventos. Então, agora, no dia 14, no próximo sábado, nós vamos realizar um curso de introdução à comunicação não violenta em Campinas, das 9 às 18. Então, é um curso de 8 horas e a gente está convidando vocês todos, quem se interessar, a participar desse curso. Em abril, nós vamos realizar o nosso retiro de Páscoa, um retiro de yoga e comunicação não violenta, lá em Ribeirão Preto, no dia 10, do dia 10, 11 e 12. E por fim, não sei por que mudou, Lúcia, acho que a Lúcia... em maio, nós faremos mais um curso de introdução à comunicação não violenta, em 16 de maio, e nós vamos anunciar em breve o local e o horário, tá? Então, esses são nossos próximos eventos, além daqueles que vocês já conhecem e que também vocês podem encontrar no nosso site, que são os grupos de estudo e prática de comunicação não violenta. Nós temos grupos online, temos grupos presenciais, e estamos abertos para recebê-las com muita alegria. Então, a gente está se despedindo agora, encerrando aqui o nosso webinário, e agradecendo muito a atenção e a presença de vocês. Esperamos vocês nos próximos.